Alguém já parou para pensar nas regras que mantêm uma cidade limpa? Pois é, em São José do Rio Preto, existe uma lei de 1996 que, até hoje, define muito do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada em como essa lei, com quase 30 anos, organiza tudo, desde o lixinho de casa até um carro abandonado na rua. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos entender a lei em si. Depois, a gente mergulha nas 3 categorias de lixo que todo mundo produz. Na sequência, a gente vê as regras práticas, para o lixo comum e também para aqueles itens mais complicados. E para fechar, vamos ver o que acontece com quem não segue as normas. Bora lá? Então, a base de tudo isso é a Lei número 6499, lá de 1996. Dá para pensar nela como o grande manual de instruções da cidade para limpeza, sabe? É ela que estabelece as regras do jogo para lidar com todo tipo de resíduo. E o objetivo, no fundo, é bem simples: criar um sistema organizado onde tudo tem seu lugar, desde a coleta na porta de casa até o destino final do lixo. A ideia é que todo mundo, do cidadão comum até a prefeitura, saiba exatamente qual é o seu papel nessa história. Ok, para a gente conseguir entender as regras, primeiro a gente precisa falar a mesma língua, né? A lei classifica tudo que a gente descarta em 3 categorias bem diretas. Entender essa divisão é o primeiro passo de todos. E não tem segredo. Todo e qualquer resíduo gerado na cidade vai se encaixar em uma destas 3 categorias oficiais: domiciliar, público ou especial. E claro, cada um tem um jeito certo de ser descartado. Esse aqui é o mais fácil, é o nosso lixo de todo santo dia. Aquele que a gente produz em casa, no trabalho, nas lojas. Se dá para colocar num saco de lixo comum, a chance é enorme de ser um resíduo domiciliar. Agora, aqui a gente está falando daquele lixo que as equipes de limpeza da prefeitura cuidam, sabe? É o que é varrido das ruas, das praças e o que é tirado daquelas lixeirinhas que a gente vê por aí. E chegamos na categoria, digamos, mais complexa, a dos resíduos especiais. Basicamente, aqui entra tudo que não se encaixa como lixo comum ou público. É a categoria do que é fora do padrão. E a variedade aqui é impressionante. Vai desde coisas que a gente já imagina, como entulho de obra, até o que é bem mais surpreendente, tipo materiais explosivos, radioativos e até carros abandonados. Fica bem claro por que esses itens não podem simplesmente ir para o saco de lixo normal, né? Beleza, já entendemos as categorias. E na prática, no nosso dia a dia, na hora de colocar o lixo de casa para fora, como é que fica? O processo é bem mais simples do que parece e se resume a 3 passos. Primeiro, preparar direitinho. Nada de líquidos vazando e, se tiver algo cortante, tem que estar bem embalado. Segundo, usar o recipiente certo, seja o saco plástico ou outro padrão. E terceiro, que talvez seja o mais importante, colocar o lixo para fora na hora certa. E a lei é bem específica nisso, viu? O artigo 16 define esses prazos bem rigorosos. E tem um motivo claro para isso, né? Evitar que o lixo fique na rua por tempo demais, atraindo bicho e causando cheiro ruim. E fica o alerta: se o recipiente ficar na rua fora desses horários, a prefeitura pode até apreender. Ok, o lixo do dia a dia a gente já entendeu. Mas e aquele desafio mais comum? O que fazer com as coisas que não cabem na lixeira de casa? Pois é, a lei também pensa nisso. Para cada caso, uma solução. A lei dá umas orientações bem práticas. Resto de poda de jardim, por exemplo, tem que amarrar em feixes com tamanho e peso definidos. Entulho de obra, tem que usar caçamba e sempre garantir a passagem livre para os pedestres. E se for transportar areia ou terra, a carga tem que ir coberta. Tudo pensado para manter a cidade limpa e segura para todo mundo. E para aqueles resíduos super perigosos, tipo material nuclear ou explosivo? Aí, a história muda de figura. A lei é categórica. A responsabilidade não é da prefeitura. Quem gera esse tipo de material é 100% responsável por dar o destino correto, seguindo outras leis que são muito mais rigorosas. Mas claro, não adianta só ter regra, né? Precisa ter um jeito de garantir que todo mundo siga o combinado. E é aí que entram as penalidades, para fazer o sistema funcionar de verdade. As consequências financeiras são bem claras. As multas são calculadas em UFM, que é a unidade fiscal do município. Vamos ver uns exemplos para ter uma ideia. Usar um saco de lixo errado pode custar 3 UFMs. Deixar entulho solto na calçada já sobe a conta para 13 UFMs. E descartar lixo especial no lugar errado, aí pode chegar a 26 UFMs. E olha, o negócio vai ficando mais sério se o erro se repete. O artigo 67 deixa claro: depois da primeira multa, se houver negligência, o valor sobe 50%. Se a mesma infração for cometida de novo, a multa simplesmente dobra. É um incentivo e tanto para corrigir o problema.
E chegamos na multa mais pesada de todas, 126 UFMs. Essa penalidade é reservada para as infrações gravíssimas, como descartar substâncias venenosas, material de guerra ou explosivos em qualquer lugar. É um recado bem direto sobre a seriedade de lidar com esse tipo de resíduo. Então, o que a gente viu é que uma lei de 1996 ainda é a espinha dorsal da limpeza e da saúde pública em São José do Rio Preto. Isso prova que regras claras e responsabilidades bem definidas nunca saem de moda. Mas fica uma pergunta para o futuro. Como é que um manual criado no século passado consegue se adaptar aos desafios de hoje, com novos tipos de lixo e uma população que não para de crescer? A resposta para isso é o que vai definir a qualidade de vida na cidade para as próximas gerações.